Fala, galera, vamos lá, vamos continuar aqui nosso próximo bloco, pegar aqui o verbo querer. Ele é extremamente interessante. O verbo querer, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo direto. E o verbo querer, no sentido de ter afeto, de querer bem, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Com isso, eu consigo formar as seguintes sentenças, ó. Quero a risada mais gostosa, porque você deseja aquela risada. Agora aqui, quero muito aos meus primos, eu tenho um querer bem por eles. Agora, preste atenção nisso aqui. Quero você e quero a você. Na primeira, quero você, o verbo é transitivo direto, você é objeto direto. Na segunda, quero a você, o verbo é transitivo indireto e o a você é um objeto indireto. Qual é a diferença? Na primeira, quero você, é indicando desejo. Na segunda, quero a você, é indicando carinho, o afeto. Aí você, mulher, que está ali para arrumar um namorado, conversando, trocando uma ideia, preste atenção no vocabulário daquele companheiro ali, ó. Se ele falar quero você, ele está com maldade, é no sentido de desejar. Se ele diz quero a você, porque ele tem carinho, tem afeto, e aí você escolhe. A depender do momento, você pode optar por quero você ou quero a você. Agora a escolha é contigo. Agora vamos voltar aqui, ó. Próximo verbo é o verbo simpatizar, que tem a mesma pegada do antipatizar. Eles exigem a preposição com sempre. Então, são verbos transitivos indiretos. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. E eles jamais podem ser pronominais. Eu não posso dizer... sempre me simpatizei com você. Não, tem que ser sempre simpatizei com você. Eles não são pronominais, porém são verbos transitivos indiretos que vão pedir um objeto indireto regido pela preposição com. Agora aqui, ó, verbo visar. Verbo visar é interessantíssimo. O verbo visar, no sentido de mirar e dar visto, ele é um verbo transitivo direto. Então, quando eu coloco aqui, ó, visou o alvo com precisão, foi no sentido de mirar. Visaram os cheques, deram visto. Então, aqui é verbo transitivo direto. Agora, o verbo visar, no sentido de objetivar, de desejar, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, aqui, ó, viso a uma nova vida. Viso a uma nova vida. Até aí, eu tenho o quê? A visão tradicional. Mas o Celso Pedro Luft, no dicionário de regência dele, disse que o verbo visar, no sentido de objetivar, de desejar, de almejar, além de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, também poderia ser um verbo transitivo direto. Isso já foi cobrado em quais bancas? Até hoje foi cobrado apenas numa banca, no CESP. Mas a FCC adota como um todo o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Então, se cair na FCC, também vai funcionar da mesma forma. Agora, quem é mais justo? A FCC ou o CESP? Quem é mais justa, né? No caso, já que é a banca, é a FCC. Porque a FCC adota em todos os aspectos, inclusive na relação sintática dos termos. Já o CESP é traiçoeiro, ele não adota o dicionário de regência em todos os verbos, ele adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft em alguns verbos, e esse aqui é um deles. Então, para o CESP, por exemplo, mas também para a FCC que adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft, se o avaliador tirasse isso aqui, ó, a preposição a, não teria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, dizer viso uma vida nova seria um verbo transitivo direto com o objeto direto e estaria correto. Agora, para as outras bancas mais tradicionais, obviamente, o avaliador não vai se dar o trabalho de fazer isso. Ele vai simplesmente colocar com a preposição a para você marcar que ela está certa. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. Verbo proceder, galera. Olha aqui. No sentido de ter fundamento, cabimento, portar-se, comportar-se, originar-se, ele é um verbo
intransitivo. Então aqui, ó, seus argumentos não procedem agora. O brinquedo procede da China. Para a gramática tradicional, em ambos os casos nós temos verbos intransitivos com, obviamente, um adjunto adverbial. Agora, no sentido de suceder, realizar, executar, iniciar, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então aqui, ó, o juiz deseja proceder ao julgamento, dar continuidade, dar uma iniciação. Logo procedeu-se a partilha da herança, ou seja, logo aconteceu, logo se realizou, logo se executou. Então, é essa a pegada. Agora, vocês já perceberam que esse originar-se, ele é um pouquinho diferente e, de fato, ele vai exigir uma estrutura com a preposição de. Então, para a gramática tradicional, como eu disse a vocês agora há pouco, ele seria um verbo intransitivo, até pois quem se origina de algum lugar, como é o caso aqui, ó, o brinquedo procede da China. Seria um verbo intransitivo e da China seria um adjunto adverbial de lugar. Mas se fosse pela ideia do Celso Pedro Luft, é que neste momento o verbo proceder seria transitivo indireto e da China seria um objeto indireto. Então, Sidney, caraca, tô com medo. Peguei ali, tô dando uma estudada, mas vou encarar meu concurso. Pô, vai ser a banca tal. Eu já te digo, gente, quem vai adotar essa visão diferente ou é o CESP ou é a FCC. Mas se ainda assim você quiser um acalanto, ficar tranquilizado, pode mandar mensagem para mim e a gente troca uma ideia na internet. Pode ser até inbox no direct lá do Instagram, no professor Sidney Martins. Você vai me achar lá, tranquilo? E agora aqui a gente vai continuar com questões. Então acompanha. Galera, antes de mostrar isso para vocês, eu quero mostrar uma frasezinha que vai te auxiliar nessa questão. Olha só a frase. Vi e gostei do filme. A princípio, parece uma frase correta, não é verdade? Ninguém estranha, todo mundo entende. Só que aqui apareceram dois verbos com regências diferentes. Quem vê, vê alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, detalhe, é um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Quando eu olho para a estrutura do filme, parece que ele soluciona apenas a exigência do verbo gostar. Mas e cadê o complemento do verbo ver? Tem que aparecer. Então, eu poderia colocar assim, ó. Vi o filme e gostei dele. Ó, quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto mais objeto direto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. É verbo transitivo indireto que pede, obviamente, um objeto indireto. Agora, o que seria a estrutura dele? Seria uma contração, uma fusão, uma aglutinação da preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, mas o pronome ele, que evita a repetição do termo filme. Até porque na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, mas na escrita eu não posso, pois se eu repetir eu demonstro pobreza de vocabulário, ainda mais tão próximo assim. Aí agora a gente tem total condição de fazer a nossa questão, porque aqui ele empregou dois verbos, o verbo entrar e o verbo sair. Mas pensa comigo, quem entra, entra em algum lugar, e quem sai, sai de algum lugar. Obviamente, a grande pegadinha era a letra B. Entrei e saí de casa. As pessoas falam assim no cotidiano, mas o certo aqui é a letra A. Pois quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Então, o certo é entrei em casa e dela saí. Mais uma vez frisando, quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Gabarito da questão 1, letra A. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Letra A. Assistir o filme de que você gostou.
Galera, verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. Então aqui o certo seria assistir ao filme. Letra B. Prefiro mais a cidade do que o campo. Gente, nós vimos o verbo preferir, ele de fato é transitivo direto e indireto, mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então não posso colocar a expressão do que, eu tenho que colocar a preposição a. E eu também não posso colocar intensificador, pois o algo é mais importante que o a outro. Então aqui eu tiro. Aí a resposta correta seria: prefiro a cidade ao campo. O que é este a de a cidade? É um artigo. O que é este a de ao campo? É a preposição que foi exigida pelo verbo. O que é este o diante de campo? É um artigo. Agora detalhe, esse artigo diante de campo só existe porque a gente colocou esse artigo diante de cidade, pois nós especificamos. Aqui eu prefiro uma cidade específica a um campo específico. E se eu tirasse o artigo diante de cidade, eu teria obrigatoriamente que tirar o artigo antes de campo. Então a frase ficaria: prefiro cidade a campo. E agora, neste momento, nós estaríamos generalizando. Já que eu digo prefiro cidade a campo, eu prefiro qualquer cidade a qualquer campo. Então, também não pode ser a letra B. Aí nós ficamos agora entre a letra C e a D. Só que a gente vai matar fácil, porque a D está muito errada, ó. Finalmente chegamos em Diamantina. E galera, quem chega não chega em, quem chega, chega a. Então aqui o certo é: finalmente chegamos a Diamantina. Com isso o gabarito certo é a letra C. Este é o museu de que mais gosto. Mas aí se liga só nessas situações que eu vou colocar aqui, ó. Este é o livro que gosto de ler. E este é o livro que gosto. A princípio, as duas sentenças parecem o quê? Corretas. Mas quando você olha um pouquinho mais com calma, você percebe que só a primeira está correta e a segunda está errada. E o erro que tem ali é um erro de regência verbal. Qual é o bizu que eu te dou? Quando você faz uma questão de regência com um período simples, é muito fácil. Por exemplo, a gente está aqui utilizando o verbo gostar. Eu digo: João gosta de sorvete. Quem é que vai errar isso? Ninguém. Você vai dizer: João gosta de sorvete? Não, pois quem gosta, gosta de alguma coisa. Agora, quando a gente tem um período composto, principalmente um período composto por subordinação, em que a gente encabeça a oração subordinada com pronome relativo que, constituindo uma oração subordinada adjetiva, a gente tem que tomar muito cuidado, pois este pronome relativo ele pode ser regido por uma preposição. O problema é que o termo que vai pedir a preposição ainda não apareceu. Ele ainda vai aparecer. Então, na fala do dia a dia, é quase impossível alguém falar corretamente, a não ser que esteja se policiando o tempo todo, e não é o caso. Então, o bizu que eu te dou é olhar para o verbo que aparece depois do pronome relativo. Então, aqui o que é um pronome relativo que faz referência à expressão anterior ao livro. Então, vamos olhar para o verbo que aparece depois, para o verbo da oração subordinada. O verbo que apareceu na primeira foi o verbo gostar. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui no caso, ó, apareceu a preposição de, apareceu. Então, a primeira frase está correta. Agora, na segunda, este é o livro que gosto. Opa, mas peraí, quem gosta, gosta de alguma coisa. Pediu a preposição de. Eu tenho que colocá-la de um jeito ou outro. Se eu não colocar, eu vou ter um erro de regência verbal. E eu vou fazer o quê? Eu vou migrar para cá, ó, para antes do pronome relativo que. E o certo seria: este é o livro de que gosto. Aí você vai falar assim para mim: mas Sidney, tá feião. Eu sei, tá feião, mas está perfeito. Este que não faz referência ao termo anterior, o livro, então é como se no lugar do que estivesse escrito a expressão o livro. Agora pensa apenas no verbo gostar. Neste caso aqui, eu gosto de. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então aqui eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição de, vai ficar gosto o livro. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Então essa preposição ela foi exigida, ela é obrigatória. Ah, Sidney, ficou feião. Mas é o certo. Foi o que aconteceu aqui na letra C. Este é o museu de que mais gosto. Pois quem gosta, gosta de alguma coisa.
E o verbo gostar, ele admite intensificador, diferentemente do verbo preferir, que não admite intensificador. Show? Então agora vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó. Em relação à regência verbal e nominal, o emprego do pronome relativo, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreto em... Então, ele quer aquilo que é incorreto, beleza. Só que ele trabalha a questão do pronome relativo. Então, para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou colocar aqui para vocês os pronomes relativos. Então, aqui, ó, pronomes relativo. Primeira coisa que a gente precisa definir é a essência, é a função desse pronome relativo. Ele serve obrigatoriamente para fazer referência a termo anterior. Então, o pronome relativo aqui, ó, ele faz referência a termo anterior. Quais são os principais para cair na prova? Nós temos o que, o qual, o quem, o onde e o cujo. O que e o qual, vocês vão ver que eles servem para as mesmas situações praticamente. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. O que isso significa na prática? Eu coloco assim, ó, a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Observe que o que não concorda com o referente, ele fica invariável. Mas se eu colocar o qual, aí vai concordar. Então eu vou dizer a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Então aqui a diferença é que o que não concorda e o qual, ó, concorda. Agora, e o quem, o onde e o cujo? Eles possuem peculiaridades bem marcadas. O quem só serve para a pessoa, o onde só serve para lugar e o cujo só serve para indicação de posse. Vamos ver qual é o mais traiçoeiro de todos eles. Mas antes de mais nada, você vai anotar aí. O quem eu uso para pessoa. Então, eu poderia dizer assim, ó, a mulher a quem me refiro. Esta, anota aí, ó. Anota aí no teu caderninho, ó. Esta é a mulher a quem me refiro. Anota. Esta é a mulher a quem me refiro. Por que eu usei o quem? Porque o quem está fazendo referência à mulher. E mulher é ou não é uma pessoa? É. Mas eu só posso usar o quem? Não. Eu também posso usar o que e o qual. Então eu poderia dizer, esta é a mulher a que me refiro, ou esta é a mulher a qual me refiro. Detalhe, este a qual me refiro teria crase. Por quê? Porque o verbo referir-se pediu a preposição a. Agora, e se eu colocasse cadeira? Eu poderia dizer, esta é a cadeira a quem me refiro? Não, porque cadeira não é pessoa. A cadeira é coisa, só caberia o que e o qual. Então eu diria, esta é a cadeira a que me refiro. Esta é a cadeira a qual me refiro. E o onde? O onde, ele é usado para lugar. Então eu posso colocar assim, ó, o bairro onde moro é perigoso. Por que o onde ali naquele momento? Porque está fazendo referência a bairro, que é um lugar. Mas eu poderia usar outro? Poderia usar o que e o qual. Só que aí agora o verbo morar pede a preposição em. Então eu colocaria o bairro em que moro é perigoso ou o bairro no qual moro é perigoso. Mas sem sombra de dúvidas, o mais traiçoeiro que a gente tem aqui é o cujo. Olha só uma frase que eu vou colocar aqui que foi uma frase de prova. Esta é a árvore cujos frutos comi. Lá na prova, o que o avaliador fez? Ele destacou
o termo cujos e perguntou o referente do termo destacado. Vários candidatos responderam frutos, mas não é. Ele não é um pronome relativo, então obrigatoriamente ele faz referência a quem? A termo anterior. No caso aqui, ó, a árvore. Então, quais são as exigências para utilizar o pronome relativo cujo? Primeiro, ele tem que estar entre dois substantivos. Esses dois substantivos têm de ter uma relação de posse. E aí, vê se não tem, ó. São os frutos da árvore. Então, tem uma relação de posse. Aí, depois disso tudo, ele vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Mas para não parecer um filme da Annabelle, a gente vai dizer que ele faz referência ao termo anterior e concordar com o termo posterior. Então aqui, ó, ele faz referência ao termo anterior e ele concorda, ele vai concordar com o termo posterior. E o que isso significa nessa relação de concordância? Que o substantivo manda e o pronome só obedece. Então, se ele fosse fruta, aqui ficaria cuja. Se ele fosse fruto, aqui ficaria cujo. Se ele fosse frutas, ficaria cujas. Mas como colocamos frutos, ficou cujos. Só que tem um perigo ali. Olha essa frase dita rapidamente. Esta é a árvore cujos frutos comi. Parece ou não parece que eu disse cujos os frutos? Parece, mas eu não disse. Então, eu jamais posso ter um artigo depois do pronome relativo cujo. E o motivo é muito simples. A relação de concordância nominal já está efetivada. Então, não tem por que ter mais alguém ali. Então, ó, nada de cujo o, nada de cuja a, nada de cujos os, nada de cujas as. Nada de artigo depois do pronome relativo cujo. Agora, esse pronome relativo, ele pode ser regido por uma preposição? Pode. Se todos os outros podem, ele também pode. Basta ter um termo exigindo essa preposição. Aqui no caso a gente não colocou, porque o verbo que apareceu aqui foi o verbo comer. E quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, ele não vai pedir a preposição. Agora, se eu colocasse assim, ó. Esta é a árvore cujos frutos me referi. Se eu deixasse a frase assim, ela ficaria errada, de acordo com o padrão culto da língua, e seria um erro de regência verbal, pois o verbo referir-se, ele pede a preposição a. Então, quem se refere a alguém. O que eu disse? Se o verbo pedir uma preposição, ela tem que aparecer de um jeito ou outro, ou depois do verbo, ou antes do pronome relativo. Aqui no caso, ó, vem para antes do pronome relativo. Então, o certo seria, esta é a árvore a cujos frutos me referi, pois quem se refere a alguém. E tudo isso, galera, para a gente conseguir aí agora resolver a questão. Resolver a questão 3. Acompanha aí comigo, ó. Vá direto na letra B, por favor. O barco a cujos tripulantes me referi pode voltar a navegar. Esse cujos está certo? A princípio, sim. Ele está entre dois substantivos, entre barco e tripulante. Existe uma relação de posse entre eles? Existe. São os tripulantes do barco. Então, perfeito. Aí ele vai fazer referência ao termo anterior, no caso barco, e ele vai concordar com o termo posterior, no caso tripulante. São os tripulantes, por isso ficou cujos. Agora, de onde surgiu essa preposição a aqui? Do verbo. Pois quem se refere a alguém. Então, a letra B ela está correta, mas a questão pediu a incorreta. Olha a letra A. A conclusão que chegamos é que o fracasso ensina o homem como recomeçar. Mas, peraí. Quem chega, chega a. Então, aqui o certo seria a conclusão a que chegamos. Com isso, gabarito letra A. A título de curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras alternativas. Letra C. O ideal por que lutamos norteia nossos projetos. Este que é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior ideal. E este por é uma preposição que foi exigida pelo verbo lutar. Afinal de contas, quem luta, luta por alguma coisa.
Aqui, ó, o infortúnio a que está sujeito o empreendedor motiva-o. A própria questão falou que poderia ser regência verbal ou nominal. Aqui é nominal, pois quem está sujeito a alguma coisa. Então, tudo ok. Aí a letra E era uma pegadinha. Olha aqui. Após o término da pesquisa, informei-lhe que tomasse cuidado para não errar. Este que não é um pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque este que não está fazendo referência ao termo anterior. E detalhe, eu consigo pegar o que toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Daria meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.